A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, tem como título: Enviados aos lobos sob o poder do Espírito Santo. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao 20, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Queridos, no momento em que Jesus falava aí estas palavras, havia aí pelo menos um homem preso por causa do Evangelho, João Batista. E logo, ele seria morto ali pelo rei Herodes. Depois que Jesus, tendo morrido na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e voltou para o céu. E não demorou muito, e os seus discípulos então começaram a ser perseguidos. A primeira pessoa de quem temos notícia, de ter sido morta por amor a Jesus, foi Estevão. E de lá para cá, em maior ou menor medida, muitos dos que desejam aí viver piedosamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus, têm aí padecido perseguições. Às vezes as perseguições aí assumem características políticas, às vezes domésticas, às vezes até eclesiásticas, Mas Jesus não disse que seriam açoitados até nas sinagogas, Falou ali para os seus discípulos. Às vezes, queridos, as perseguições são no trabalho, às vezes no ambiente acadêmico, estudantil e assim vai. Às vezes se tornam até agressivas, às vezes são sutis, dissimuladas, às vezes aí adquirem máscaras até de pretensa espiritualidade. A realidade, queridos, é que ainda que o cristão ame a humanidade e busque aí o seu bem e muitas vezes seja até bem recebido, existe também aí o fato de que muitas vezes é hostilizado. Ele é uma ovelha no meio de lobos. Em nossos dias, nós vemos aí oposição da parte de muitas pessoas que se colocam claramente contra o que a Bíblia ensina. Às vezes são ateus declarados, que escarnecem, escrevem livros, fazem campanhas que nos chamam de tolos e de incultos. Se você quer ver um exemplo muito vívido de oposição neste sentido, olhe para os programas aí pseudocientíficos de televisão, programas em que mentiras deslavadas são anunciadas como se fossem ciência de ponta. Às vezes a oposição vem de pessoas, queridos, cujo padrão moral é condenado pelas Escrituras. Pessoas sexualmente promíscuas ou que tenham aí um comportamento contrário às leis de Deus na criação. Ou até de pessoas desonestas nos negócios, ou de pessoas desonestas na política, e até na religião. Muitas vezes, queridos, a oposição é no ambiente estudantil. Se você for ateu, então você é considerado uma pessoa culta. Mas, estranhamente, queridos, se você for aí um crente em Jesus, muitos aí o considerarão como pertencente a estes grupos de pessoas incultas e insensatas, que acreditam em tolices que estão escritos na Bíblia. É isso que eles pensam de nós. Mas como devemos reagir, queridos, diante da hostilidade que podemos encontrar no mundo?
Nós devemos ter confiança no Espírito Santo e dar lugar a Ele em nossa vida, pois Ele está conosco e nos dará aí sabedoria no falar. Nos dá sabedoria para testemunhar da razão de nossa fé e nos dá a capacidade de até sofrer por amor ao nome de Jesus. Então tenhamos comunhão com o Espírito do nosso Deus, Espírito do nosso Pai. Alegremos a Ele em nossa busca por justiça, alegria, amor, paz, santidade. Sigamos isto, queridos, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, pois Ele se agrada destas coisas. E quando estiver enfrentando situações de hostilidade, saiba que o Espírito do nosso Pai falará por você. Deus abençoe a sua vida. E uma ótima quinta-feira a todos.